precisa de um Deus. Eu tenho um para lhe dar. Porque você não vem e aceita. Olha, teu coração está ferido. A tua alma abatida. Mesmo assim ele quer te salvar. Olha, as suas mãos bem estendidas estão querendo dar-te ajuda. Porque você é triste assim. Não vê que ele está querendo levar-te pra lugar seguro, onde não haverá mais lutas. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar de gozo, onde o descanso é eternal. Olha, as suas mãos bem estendidas estão querendo dar-te ajuda. Porque você é triste assim. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar seguro, onde não haverá mais lutas. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar de gozo, onde o descanso é eternal. Amém. É com alegria no meu coração, muita satisfação que eu cumprimento a todos os nossos amados, irmãos, irmãs, nossos colegas, nossos amigos, nossos companheiros. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre o que Deus tem dado para nós, que é a sua palavra infalível, palavra inefável, palavra que conforta, que alimenta
e sempre vem nos surpreendendo, né? Cada dia Deus vem, através do seu renovo, nos consolando, nos confortando, enfim, trazendo aí um mar de bênçãos para a nossa vida, né? Que coisa maravilhosa é saber que nós temos um Deus poderoso, um Deus piedoso, um Deus que excede todo entendimento, um Deus de paz, né? O Deus de coragem, de ânimo, o Deus de purificação e um Deus galardoador. Amém. Graças a Deus. Quem tem imenso prazer em nos cumprimentar esta noite é este irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos, né? Nós temos um pequeno lugar de reuniões aqui em Alvarez Machado, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim El São Francisco, aqui em Alvarez Machado, né? Nossas reuniões são todas as terças-feiras, às quartas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração a partir das 7h30 às 7 horas, a igreja está com a porta aberta, né? E na quarta-feira, como acontece hoje, estou aqui no escritório daqui transmitindo uma live a todos os corações, a todos os nossos irmãos, nossas irmãs que amam a palavra de Deus, que almejam estar cada dia mais preparando suas almas para encontrar com o Senhor. Graças a Deus por isso, né? E quinta-feira também nós estamos no tabernáculo transmitindo uma mensagem, e nós já estamos vários dias transmitindo, né? A mensagem intitulada A Semente da Serpente, e tem sido uma mensagem muito boa, muito corretiva, também que nos mostra a atuação de Deus e também a atuação do nosso inimigo, ou seja, o adversário de nossas almas, o diabo. Ele tem se manifestado de muitas maneiras, e nessa era não é diferente, né? Afinal, é a última era que existe, a última era do lado céu, e então sabemos que o diabo está agora atirando seus últimos cartuchos, aí desenfreadamente tentando aí atrapalhar o programa de Deus. Mas não vai atrapalhar nada, né? Deus tem a sua maneira de trabalhar, a sua forma de trabalhar, e não tem ninguém que peça. A Bíblia diz: a mão de Deus tem de estar, quem coisa fará voltar atrás? Então, se Deus tem um amor de bênção e misericórdia sobre nós, né? E quem é o diabo para ir contra? O profeta de Deus diz: deixe o diabo perseguir o crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Isso é uma realidade. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e também aos domingos nós temos culto aqui na igreja a partir das 18 horas. Né? Lembrando a todos os irmãos que também é o primeiro sábado do mês. Todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor. E quando tem Santa Ceia no sábado, no domingo então nós não temos culto, tá bom? E se você deseja nos fazer uma visita, então você é bem-vindo a estar conosco, né? Adorar o Senhor, cantar conosco, ouvir a palavra de Deus e, acima de tudo, nos preparando para o grande momento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos quantos estão entrando aí agora na live, que o Espírito Santo possa abençoar, derramar as bênçãos sobre a sua vida, te dando paz, saúde, consolo, conforto espiritual, te dando também diretriz para você estar firme nessa hora tão tremenda, tão terrível, crendo em toda a palavra de Deus. Deus tem nos enviado uma mensagem restauradora, uma mensagem profética nesta era que estamos vivendo, para restaurar a fé dos filhos aos pais. Amém? Olha que coisa maravilhosa. A fé dos filhos aos pais apostólico, e a mensagem de Deus vem com esse intuito, unificando a igreja, tornando a palavra, né? A própria noiva de Jesus Cristo, ela vai se tornando a noiva messianete, e ela vai tornando a própria palavra. Tanto é que a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu já estou com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis. O capítulo é o 24, verso 12, 13 e 14. Gênesis capítulo 24, verso 12, 13 e também o 14. Enquanto você vai preparando a escritura para acompanhar conosco, né? Nós vamos ouvir uma faixa musical. Deus abençoe.
Amém. Graças a Deus, né? Quando você está com Cristo, você está protegido, você sempre ganha, né? Os filhos de Deus sempre são vencedores, né? Nunca são realmente perdedores, não, mas são vencedores, porque Cristo já venceu na cruz do Calvário. Toda bênção, toda maravilha, tudo que é bom, tudo que é de paz, que é conforto, consolo, Deus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa, né? Vamos para a Escritura então. Gênesis capítulo 24, verso 12, 13 e o 14, que diz assim, olha. Ele disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência a meu servo Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: beba, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao meu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, amado Filho, vivifica essas palavras em nossos corações e que nós realmente possamos nos dar conta, Senhor, de que também estamos sendo preparados através, bendito Deus, de uma mensagem tão poderosa em nossos dias, o grande exército de Deus enviado da terra que estamos vivendo, para assim, Deus, encontrar a noiva do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor tem filhos e filhas espalhados por esse vasto mundo. Deus, muitas vezes passando por horas difíceis, lutas, problemas, mas eles sabem que realmente tudo aqui é passageiro. Até a nossa estadia aqui é passageira, Senhor. Mas aquilo que está no nosso coração, que o Senhor deu é eterno, e isso nos conduzirá até a eternidade. Abençoa-nos nesse pequeno tema, nesse pequeno momento hoje à noite. Confio que o Espírito Santo nos ajudará e ajudará também a todos os meus irmãos, cada casa que está sintonizado, cada vida que depende de Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, te peço hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Então nós sabemos, irmãos, que o servo de Abraão foi comissionado a Abraão para buscar uma noiva, Isaque. E aqui ele estava fazendo essa oração. Então, se tudo acontecesse conforme Deus havia designado e que aconteceu, ele diz então que eu conheça nisso que fizesse beneficência a meu Senhor. Muito bem, e o tema de hoje para nós será a escolha. Nós sabemos, meus amados irmãos, que estamos justamente no tempo de escolha. Você tem que escolher o que você quer na vida. Você tem que escolher o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu. Você tem que parar um pouco, cada um de nós, pararmos e vermos por que estamos aqui. Qual é a finalidade de estarmos aqui? E Deus, nessa era que estamos vivendo, também tem uma grande finalidade. Assim como Abraão enviou seu servo, o Eliezer, para ir, encontrar uma noiva para Rebeca, assim Deus também, nessa era que estamos vivendo, tem enviado o Eliezer uma mensagem precursora da sua segunda vinda, procurando realmente onde está a noiva de Jesus Cristo. Agora, depende da escolha. Se você receber Deus, a escolha de Deus na sua vida, você vai ser muito abençoado. Nós sabemos aqui que ele diz: aquela que chegar e baixar o seu cântaro e dizer assim, ela fala: dá-me de beber, e ela disser: dar-te de beber, e também darei de beber teus cavalos, seus camelos, e abaixar o seu cântaro e dar água aos animais. Essa será a que eu vou levar. Mas se você observar, Deus é que fez a escolha para ele. Porque Deus já sabia que realmente o seu servo Isaque tinha que ter uma esposa realmente a calibre dele. Amém? Tanto é que depois ele foi até a casa dos seus pais
e conversando ali entre eles, os pais disseram, você irá com esse moço? Ela disse sim. E foi, o profeta disse que foi amor à primeira vista. Mas aí é quando tem o amor. Quando Deus projetou o seu amor, irmãos, na cruz do Calvário, e vamos pegar até um pouco antes, lá, antes do mundo ser gerado, criado, formado, na mente de Deus, você era um atributo de Deus. E Deus já vinha trabalhando na sua forma de, como ele é imorfe, a palavra significa aquele que se apresenta muitas vezes, e Deus foi se movimentando e vindo, chegando, né? Que era a luz, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, aquele faixa de luz, o ar de luz, o Elá Elohim foi se descendo, né? E se tornando o verbo se tornando, que é a palavra, o verbo mais tarde se tornou carne, mas ele foi aquele pilar de fogo, aquela coluna de fogo que guiou os filhos de Israel naquela trajetória, e Deus sempre vem fazendo assim. Mas aqui nós encontramos que, então, ele saiu para buscar uma esposa, uma noiva para Isaac, e ele encontrou. Olha que coisa maravilhosa. E nós sabemos também, irmãos, se formos aqui para Apocalipse, capítulo 21, verso 9, como o Bruno faz menção nessa mensagem, essas escrituras que nós lemos, aqui na mensagem, escolhendo uma noiva, a mensagem que foi transmitida domingo, uma mensagem muito boa, muito tremenda mesmo, quando Deus escolhe. Deus é quem escolhe, inclusive até no seu próprio nascimento. Quando tinha um genes de vida, teve genes de vida, estava ali tentando perfurar, chegar até o alvo, você que teve que brigar, discutir, né, em bom sentido, com os outros seus irmãos que também eram outros, que estavam disputando vocês para pudesse ir fecundar o ovo. Quando milhares saíram ali, e apenas um pôde chegar até o óvulo, e foi ali algo tremendo, né? Você teve que lutar, você teve que se apressar, é uma predestinação isso, até nisso. Então, essa é a maneira de nos tratar. Agora, veja aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 21, verso 9, diz assim, veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, olha que coisa maravilhosa, venho mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro, amém? Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E se nós formos para mais um pouquinho aqui, no capítulo 22, no verso 17, a Bíblia diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem, amém? Aleluia, ora vem, Senhor Jesus, a noiva de Cristo chegar a esse nível de apontamento. Não é feito através de ritos, de reformas, não é feito através de que o homem possa tentar colocar sobre o ministério, colocar sobre uma igreja. Ele é feito através da descida, da dosagem direta do Espírito Santo. Então, o Espírito e a noiva dizem, vem. A noiva vai estar crendo como noiva. A noiva, o profeta diz que ela tornará noiva a palavra. Porque o noivo é a palavra, ele diz assim, né, eu sou o primeiro e o último, né, e fora de mim não há outro Deus. Ele é a palavra. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo fez-se carne e habitou entre nós. Amém? Então veja que, como o nosso tema é escolha, o profeta, eu vou ler aqui para nós, o que o Pombrana disse para nós aqui, é muita mensagem, muita coisa, mas vamos aqui novamente por alguns minutos e tentar extrair algo de Deus para a nossa vida, porque às vezes nós ouvimos e nunca chegamos ao conhecimento da verdade, e nós temos que apregoar, nós temos que nos dar conta de que tudo que Deus pediu para que teu servo trouxesse, alguém vai dar crédito. Amém? Alguém vai dar crédito, né? Mas o profeta disse que, em muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver, você tem que escolher. Você nasce, você vai para a escola, você
curso universitário depois, para tentar ser alguma coisa na vida, um engenheiro, um arquiteto, um eletricista famoso, ou qualquer coisa assim, né? Um advogado, e assim por diante, um enfermeiro, enfermeira, médico. Então, você vê o que você quer na vida, né? Então, aquelas pessoas que têm saúde, né, corporal, saúde física, até saúde mental, eles sempre escolhem algo para fazer. Agora, outros já não ligam. Ele vive o dia de hoje como se é só hoje, não pensa no amanhã, não ligam as coisas que vão acontecer, né? E não granjeiam, não lutam, né, pelo que vem pela frente. Mas uma moral diz que nós sempre temos que ter uma escolha. Nós temos o direito de determinar nossa própria escolha, escolher a nossa maneira, a nossa própria maneira que queremos viver. Tem gente que quer viver por espelho do outro. Não, você tem que escolher a sua forma de viver. Profeta, seja você mesmo. Veja, a instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos, não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Você escolhe a igreja que você quer seguir, ou se você não quiser seguir coisa alguma, igreja alguma. Se você não quer nada com Deus, escolher outro lado. É direito que você tem. Só que, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você tem que se dar conta que um dia você tem que responder diante de Deus pela sua escolha. Deus dá tempo para todos nós escolher, né? Ele não quer que ninguém o sirva aí forçadamente, obrigado, com medo de ir para o inferno. Tem muita gente que tem medo de Deus, mas é que eu afirmei sempre, né? Nós temos que ter temor de Deus. Você sabe que o temor de Deus, uma pessoa que tem temor de Deus, ela é sábia. A Bíblia diz assim, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que teme a Deus não fala palavrões, não xinga a Deus, não fica jogando direto, não fica excomungando a Deus, e nem tampouco os feitos de Deus. É uma pessoa sábia. É uma pessoa que realmente Deus tem abençoado, né? Mas o profeta diz, certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Veja só, a escolha é uma grande coisa. Você sabe que depende da sua escolha, o casamento, por exemplo, determina como você vai ser. E no espiritual também. A sua escolha determina o que você vai ser. Para onde você vai. Se vai para o céu ou se não vai para o céu. Seu destino eterno é uma escolha. Você precisa tomar essa decisão. Tem gente que está enganado porque pertence a uma denominação, pertence a uma igreja. O pastor dele é muito eloquente, sabe muito, né? O padre também conhece muitas coisas. Então ele se afilia ali e acha que vai para o céu por causa disso. Você não precisa escolher a igreja, você escolhe a Jesus Cristo. Porque tem gente que escolhe a igreja fica sendo pai e mãe dele, quando dita as ordens para ele, e se ele não fizer direito, vou arriscar o nome dele do hall de membro. Até esses dias, eu estava ouvindo, alguém dizendo assim que se a pessoa não é registrada no livro, não é registro interno da igreja, o pastor também não reconhece ele como indigente, não tem nada a ver. Tem que passar para a igreja. Veja só, que coisa. Mas nós sabemos, irmãos, que para vir a Cristo você não precisa de burocracia, você precisa se entregar a Jesus Cristo, aceitar Ele no seu batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, receber o perdão dos seus pecados, das suas falhas. Você não precisa colocar seu nome no registro mesmo, não. Tanto é você ficar orando, Senhor, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida. Não precisa, porque quem é de Deus, seu nome já está escrito lá, no livro da vida, no Cordeiro. Você pode passar o que tiver que passar aqui, mas você pagará por tudo que você fizer, se estiver errado aqui. Mas se o nome estiver lá, você vai chegar lá. Você vai ter que pagar o preço. Por quê? Porque você fez uma escolha certa. É como diz o slogan, plante uma semente certa para ter uma colheita certa. Você tem que plantar aqueles grãos graúdos, bonitos, né? Você planta aqueles xoxos, aqueles já furados no gaúcho, isso aí não vai produzir nada. Então plante sempre uma semente certa para ter a colheita certa.
Se você semeia as coisas de Deus, se ama a Deus, então você vai ter uma boa colheita das coisas de Deus também. O natural, meus amados, ele sempre tipifica o espiritual. Essa é a escolha de onde passar a eternidade. Aí as pessoas dizem, mas aí morreu, acabou. Acabou? Fique enganado com isso, viu? Quando a morte apenas é um veículo de transporte para você, para mim, para todos nós, a morte é o transporte que tira você desse lugar e põe em outro lugar. Só que a morte não vai mudar você daqui, te colocar como santo se você for um pecador, um negligente, um que duvida, um séptico. A morte não vai colocar você lá como homem de Deus, como mulher de Deus, porque você foi bonzinho, porque você gritou na igreja, porque falou em línguas, porque você pregou, porque você conheceu a mensagem do Membrana, você conhece a Bíblia. Não. Somente através do sangue na cruz, que foi vertido por vós, que você aceitar o sacrifício de bom grado, crer em toda a palavra de Deus. Amém? Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, já está sentença lavrada, né? Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus, você vai chamar de Deus. Então você precisa ver onde é que você vai passar a eternidade. Chegar a hora em que você, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegar a hora em que você rejeitará pela última vez. Esse povo que fica brincando com as coisas de Deus, esse povo que fica blasfemando a vida, abrindo as bocas, né, que não deixa de ser sepulcros abertos, só saem palavras malignas, que vai contra Deus, contra o servo de Deus e contra todas as coisas de Deus. Se as pessoas que rejeitam Deus, vai rejeitando até que ele vai rejeitar pela última vez. O que vai restar para esse indivíduo, para essa indivídua, não é nada mais, nada menos do que o juízo. E quando Deus pesar a mão, a coisa vai ser horrível. A Bíblia diz que no final dos tempos, quando o Filho do Homem se manifestar em sua plenitude, quando vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os homens correrão debaixo das cavernas e cair sobre nós, esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Mas enquanto teve tempo, as pessoas não quiseram. Teve tempo suficiente para as pessoas pensarem um pouquinho, ouvir a mensagem de Noé há 120 anos. Não era pouco tempo. Era um tempo suficiente para eles entrar lá. Mas eles negligenciaram a voz de Deus, da era de Noé, o profeta de Deus, naquele tempo. E o profeta disse que Noé também enfrentou lá o problema de casamento e divórcio, que comia, bebia, casava e dava esse casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e agora não é diferente, meus amados. A Bíblia diz como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. É a mesma coisa, não mudou nada. O Espírito que atuou lá é o mesmo Espírito que está atuando aqui, mas o mesmo Espírito de Deus que esteve lá com Abraão, ele está, como Noé, está com essa noiva agora, nesta era tão maligna, tão perversa, que é a era da Odisseia. Tanto é que nós estamos na era, mas fora da Odisseia. Estamos na Odisseia, mas fora da Odisseia. Quer dizer, fora do sistema nacional, fora de tudo aquilo que é de conjectura, fora de tudo aquilo que realmente é contra Deus. Estamos em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então chegará uma hora que a pessoa vai rejeitar pela última vez. Chegará um dia que aqueles que desejarão ouvir algum pregador fala do batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo, não vai mais poder ouvir. Porque teve tempo de ouvir e encolher a cerviz, e virar as costas. Como aquele servo lá que foi enviado até Jesus, dizendo, vai lá, chame o mestre para jantar, para ficar conosco. O indivíduo chegou lá apenas de Deus, de Jesus, né? A fonte de vida eterna que estava ali. Apenas o recado voltou para trás, não sentiu nada. E tem gente que não está sentindo nada de Deus. Mas quando as pragas começaram a cair, quando a profecia de Mateus 23 começaram a trabalhar, e toda a Bíblia cumpriu nesse tempo, né? Hebreus 12, 26, em Isaías que lemos aqui ontem, quando todas as potências do céu serão abaladas, quando a erupção vulcânica brotará da terra, quando cairá a pedra do céu de
de um talento que é 45 quilos. Veja só que pânico que será. A Bíblia diz que os homens procurarão morrer, mas a morte vai fugir dele. Agora, não precisa passar por tudo isso. Basta dar crédito que Deus está fazendo nessa hora. Ouvir a palavra de Deus, comer o alimento, ser batizados, ser salvos, e sair, correr, fugir da corrupção que está no mundo hoje. Mas as pessoas não querem saber. Eles bebem, eles comem, trocam de veículo, nada contra isso, porque se você pode fazer, pode, mas eles esquecem Deus. E muitos se metem nisso, se metem ali, e acham que a montanha império aqui embaixo, sabendo que o fogo de Deus purificará isso tudo. Será como isopor, aqui será como gasolina, o fogo da gasolina. Como que Deus vai trabalhar? Né? De uma forma tão tremenda. Então a pessoa o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. Não cruze a linha. Aleluia. Há uma linha entre a misericórdia e também o juízo. E é uma coisa perigosa para um homem ou mulher, menino ou menina, cruzar esta linha, porque não há retorno quando você cruza essa linha de morte. Assim, esta noite pode ser a hora que muitos tomem sua decisão de onde passar na eternidade. Veja só, sem fim. Você sabe que o desejo do meu coração, não estou aqui para agariar dinheiro, eu não estou aqui para ter uma igreja que possa falar essa é a minha igreja, não. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos tempos que estamos vivendo, nós estamos trabalhando para que Deus então encontre o último eleito e que eles possam entrar, aleluia, no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo já estiver consumado, aleluia, Deus irá para buscar a sua igreja, o seu povo. Tão esperado, tão pregado, tão falado, muitos têm mencionado sobre isso, mas um dia isso será visível. Deus virá e levantará, arrebatará, resgatará uma igreja perfeita, que não tem se contaminado com os dogmas, com os credos, veja, com os lixos desse mundo. Uma igreja que realmente, irmãos, olha para o Calvário, sabe que aqui é tudo passageiro, sabe que o compromisso dela é de ir embora daqui. Aleluia, mas o irmão Bruno disse, pode ser que nesta noite estou falando algum dele. Amém? Assim, esta noite pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão. Não espere ficar doente, não espere o câncer chegar, não espere a Terceira Guerra Mundial se iniciar. Porque tem tanta gente descansando em política, você vai ficar decepcionado quando chegar a hora. Aquele que fica confiando em igrejas vão ficar decepcionados por causa disso uma hora. Por quê? Porque eles se filiaram na nação. Eles fazem a igreja, sua mãe e seu pai, daqui não sai, daqui ninguém me tira, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Irmãos, Deus não quer que seus filhos sejam escravizados por nenhuma denominação. O profeta diz que uma das duas forças maiores que está na terra hoje é o Espírito de Deus, o Espírito da Espírito. Você está no céu bem no nacionalismo, porque é a mistura dos 4 cavalos que estão no Apocalipse capítulo 6. É o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro, que é o preto, e o cavalo amarelo, que é a mistura desses 3 anteriores. O profeta diz que a morte, a cor amarela, simboliza a morte. E o diabo está aí para matar, roubar e destruir. E por incrível que pareça, ele tem entrado no meio do sistema religioso e tem tido disfarce ali, né? Como adorador também, e como seguidor de Cristo, mas para de fazer para como que, de alguma forma, para desvirtuar os filhos de Deus. Vê? Você precisa ter seus olhos abertos, escapar dessas corrupções. E há uma outra escolha que temos na vida que é da companheira. Você escolhe a Deus e você também deveria escolher uma companheira. O profeta diz, depois da salvação, a melhor coisa que Deus pode dar para o homem é uma companheira, uma adjutora, que deve estar do lado dele, não sobre ele, mas do lado dele. E o profeta diz que o homem reflete, a mulher reflete o caráter que o homem tem. O que a mulher é, o homem
mulher. Agora, se for uma mulher rixosa, se for uma mulher realmente que não valoriza as coisas, que estraga, aí fica difícil. Né? É igual a igreja é esposo por Deus. Se for a igreja também rixosa, uma igreja que só pensa em comércio, igreja que só pensa em dinheiro, e as modas finas têm entrado, os pastores não conseguem mais pregar como deveriam pregar. Abre as portas largas. Irmãos, Deus não se agrada numa igreja assim, ainda é chamada a noiva de Jesus Cristo. Que coisa terrível. Mas eu creio que a noiva de Jesus Cristo é santa e pura. Ela é irrepreensível, sem mancha, sem mácula. Está guardando realmente a volta do retorno do esposo. Diz que eu vou, mas voltarei, mandarei o Consolador que fique em vós. Mas um dia eu virei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, onde eu estiver. Agora, Deus não vai estar em qualquer lugar. Deus está na eternidade, Deus está no seu espírito, Deus está guiando a tua noiva, a sua igreja. Amém? Então, natural tipifica espiritual. Né? Você tem que ter uma boa escolha no sentido natural para você viver bem. E casamento é um só. E você gosta de ver casamento ficar trocando como os dias de Noé, para cristão não funciona. O mundo pode até achar que funciona, mas para cristão não. Deus fez um e uma, mas o próprio Jesus falou sobre isso. Mas ao princípio não foi assim. Então Deus não tem duas igrejas na terra. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às quem? A verdadeira e a falsa. Deus não vê se fulano e tal, que é 100%, outro 80%, outro 40% e tal, e outro 90%, outro 92%. Não, ele vê a verdadeira e a falsa vinda. Por isso que ele sai dela por meu. A falsa vinha está entrelaçada junto com a vinha verdadeira, é enganadora, traiçoeira, está aí, como Caim, são os cainitas, com os altares adornados, tantas coisas, refletos, cheios de coisas naturais, nada de coisa espiritual. E o altar de Caim estava assim, ele estava adorando a Deus daquela forma. Esse era o desejo dele. Mas no altar de Abel não tinha frutas, não tinha coisas bonitas de se ver, mas tinha um cordeiro ensanguentado lá. Aleluia, aleluia, um cordeiro ensanguentado. E a adoração do verdadeiro cristão ao cordeiro ressurreto de Jesus Cristo. Um que não é bem visto na sociedade, um que não é bem visto no meio religioso. Assim como Micaías sofreu diante daqueles 400 profetas, mas Deus tinha o seu porta-voz ali. Não adiantasse que alguém falasse como Zedequias, filho de Kenaná, que aproximou de uma bufetada no rosto de Micaías. Não adiantou nada, porque aquilo não diminuiu a Micaías nada, mas ainda confirmou que realmente mostrou que eles estavam por dentro, que eles tinham ódio de Micaías, porque Micaías falava a verdade, e esse povo também não gosta de ouvir a verdade. O profeta diz que as pessoas não gostam de ser corrigidas, mas a Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos vós quanto amam, porque é amado de Deus. Quem é amado de Deus sente prazer quando nos corrige. É um bom pai, uma boa mãe que ama os seus filhos, ele não fica coitando ele mesmo, não. Vai corrigi-lo. Amém? É isso que o natural também sempre vai paralelo com o espiritual, meus irmãos. Talvez você precisa fazer isso, é uma escolha natural. Vê? A jovem escolhe, o jovem tem direito de aceitar ou rejeitar a jovem, né? Todavia ainda é uma escolha. A moça fala no final: rapaz, você aceita namorar ou casar comigo? Se ela não gostar, não quiser, ela fala que não. É uma escolha dela também. Ela também tem escolha. Assim como o homem tem escolha, ela também tem a sua escolha. Que coisa maravilhosa, irmão. Mas que Deus sempre nos ajuda, né? Que Deus possa dar para nós essa coerência espiritual, de nós podermos realmente amar a escolha de Deus. Ele nos escolheu. Aleluia. Tinha muitos aí em questão física, em questão de posicionamento, e muito mais aparente, né? Talvez muito estudado, mas Deus te escolheu. Deus escolheu nós para ser, aleluia, para ser seus filhos. Oh, que gratidão, que alegria! Nós deveríamos caminhar todos os dias felizes com isto.
aleluia, não é um probleminha, alguma dissensão, alguma coisa que nos acata, nos põe lá embaixo, que vai tirar você do amor de Deus. Muito pelo contrário, essas coisas sobrevêm, é uma prova que em vós tem o poder de Deus. A Bíblia diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisas estranhas acontecessem, mas alegrai-vos do Espírito, de seres participante, né, da forma que Deus quer para nós, participante das lutas, das provas, meus irmãos. Isso faz parte para nós, isso me deixa emocionado, me deixa feliz em saber dessas coisas. E eu creio que há irmãos, há irmãzinhas, irmãozinhos nesse mundo, seja no sítio, nas fazendas, na cidade, olha irmãos, nas multidões, nas mínimas, nos vilarejos, Deus sempre tem uma testemunha. Deus nunca ficou sem ter uma testemunha, por mais simples que fosse ela, mas Deus sempre teve ela. Amém? Porque é a noiva do Cordeiro. Amém? Deus não escolhe. Tem pessoas que vão atrás de casamento natural, eles, lógico, que se agrada, mas ele quer uma riqueta. Ele quer uma que realmente sobressai sobre todas as mais bonitas e tem que ser aquela, senão não casa. Mal sabia que está fazendo pode estar fazendo uma escolha errada. E Deus, nós temos que procurar caráter. Deus está procurando caráter. E caráter nem é dom, caráter é vitória. Toda pessoa que luta e é vitorioso tem um caráter de Deus dentro, o caráter de ser cristão. E quando vem as provas, as lutas, ele não vai deixar de ser cristão por causa daquilo. Ele continua cristão, continua de pé, porque ele tem vitória, ele tem caráter. Aleluia! Vitória sobre si mesmo, vitória sobre o mundo, vitória sobre o que os olhos veem, o que a mente pensa. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Graças a Deus, porque Deus faz isso para nós. Por incrível que pareça, nessa época que estamos vivendo, quando as pessoas têm medo de pregar, têm medo de falar, né, de ajudar o povo, divertir o povo, tem que ter alguém firme na terra para estar de pé contra todo o pecado. Porque Deus não vai levar pessoas pecadoras para os céus sujos, imundos, descrentes, profanos, sendo mais amantes das coisas do mundo que as coisas de Deus. Deus não vai levar de jeito nenhum. Se você, meu irmão, minha irmã, estiver pensando que Deus vai deixar passar pano quente e deixar assim mesmo, achando que alguém pode pensar que Deus é um velho gagá, que os netos chegam, puxa a barba, costa, chuta, e ele fala, ô, assim, fica paparicando, você está enganado. Deus é justo. Amém? Através da sua justiça, que a sua palavra tem um preço quando é quebrada a palavra. Aquele que pecar voluntariamente não resta para sacrifício do pecado, diz o profeta. E o profeta diz que Sara fez isso, ou melhor, Sara não, é isso, Sara fez isso. Não, Sara não foi, lá no princípio da escritura nós vemos lá, Adão e Eva fez isso. Quando Deus falou, não coma de toda a árvore do jardim, você pode comer, mas dessa aqui você dormir no mal, você não pode tocar nela, porque um dia tocar é morrer nisso. Então o profeta disse que ela se voluntariou, ela por si própria. Depois de ouvir Deus falar, ela foi, tocou no fruto, comeu e fez sexo também com Adão. E tem pessoas que mesmo falando, mesmo a Bíblia mostrando para ele, tem Bíblia dentro de casa, e sabe da Bíblia e continua fazendo. Se fizer, sabe que você está fazendo voluntário, por conta própria, porque Deus já te divertiu. Se Deus já te falou, meu irmão, minha irmã, se você ainda não é batizado em nome de Jesus Cristo, e o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo está recheado aqui, ó. Se Deus diz que está na Escritura, por que duvidar? Porque você vai fazer algo como a Eva fez, virar para as costas, empinar o nariz e tomar posse de coisas que Deus não disse para não fazer. Muitos saem da condenação, outros voltam para o mundo, é simplesmente porque nunca encontrou a verdade revelada de Deus. Foram apenas ouvintes, acompanhantes, como aquela multidão que saiu lá junto do Egito, que entrou só dois lá, Josué e Caleb, que entrou em Canaã, ou seja, Jericó. Mas saiba disso, Deus, nessa era que vocês vendo, está fazendo, operando dignamente. Deus não arromba a porta, Deus não faz isso, não faz aquele movimento que os homens acham que Deus faz, não. Deus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ó, você está vendo voz?
Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, batido, Deus. E Deus está batendo nessa hora, batendo contra o pecado, batendo contra a imoralidade, batendo contra as falsas doutrinas, contra os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, que se possível até enganariam muitos, porque teriam 99, até mesmo 9 é verdade, mas tem que ter o 100%. Tem gente que sabe falar muito bem mensagem, sabe falar muito bem Bíblia, mas se vê a vida dele, irmãos, não é aquilo que aparenta. Mas há um que sabe todas as coisas. O profeta diz na mensagem, influência, que o ministro, quem quer que seja, pode enganar até o ouvido da congregação, quer ver enganar Jesus Cristo. Por isso teve muita gente rodando e caindo aí, porque nunca ficou do lado de Cristo. Eles estavam do lado dele próprio, de si próprio, por avareza, querer subir na vida e fazer isso e aquilo outro. Pondo medo das pessoas. As pessoas não saem de igreja, eu estou dando pecado de igreja, porque se os irmãos sair, não vai entrar dízimo, não vai entrar oferta, eles vão morrer de fome. Meus irmãos, que vergonha, quando o profeta diz que quem faz isso são os prostitutos da palavra. E há muitos prostitutos aí pregando o evangelho por causa de dinheiro. Mas eu creio que Deus tem pessoas sinceras nessa hora, filhos de Deus, que realmente creem em toda a palavra de Deus. Amém? Meus amados, não deu para ir muito longe, mas nós vamos parar aqui no parágrafo de número 35, parágrafo 35 dessa mensagem, e quem sabe, numa próxima ocasião, nós vamos retornar lendo de novo, né? Essa mensagem é tremenda demais para nós, e cada vez que nós lemos ela, que nós ouvimos, nós só temos que ser abençoados. Que coisa maravilhosa, né? Então, depende da sua escolha, faça a escolha correta para você realmente não ser enganado. Hoje em dia eu quero dizer para você, vai muita gente ser enganada porque não tem a revelação da palavra, acha que tem a revelação. Mas o profeta disse, se você viver para Deus, o que você vive todo dia vai provar que se recrê ou não. Eu não estou dizendo que você tem que ser sábio de tudo da Bíblia, ser um sábio, um expert, não é isso. Você tem que saber crer. Quem crer verás a glória de Deus. Se você for obediente a Deus, fica tranquilo que a sua parte do céu está garantida. Amém? Deus já preparou para você um lugar de esconderijo da sua alma, um lugar de ternura, um lugar de paz. Sairemos desse mundo de horror, desse hospital de descimento e corramos para Cristo. Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa continuar falando em nossos corações, que a bênção, a graça de Deus esteja com todos nós, no nome de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa para nós é saber dessas coisas.
Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Que Deus prossiga vos abençoando, Deus prossiga falando aos nossos corações e que nós possamos todos juntos estarmos preparando para aquele grande dia, porque realmente Deus sabe o que faz. Nesta era, a sua sabedoria foi tão grande que abreviou para nós esse tempo, para que nós pudéssemos ser salvos. Atos 15:14, a Bíblia diz que Deus escolheu o povo dentre os gentios para o seu nome, a noiva do Senhor Jesus Cristo, e logo ele vai voltar a tratar com o seu povo Israel, na pessoa de dois profetas, Moisés e Elias, Apocalipse capítulo 11, verso 3. Mas faça hoje a escolha, não deixe entrar a tribulação, não deixe a Terceira Guerra Mundial começar aí, não deixe nem mesmo Moisés e Elias começar a pregar para você aceitar Jesus Cristo, porque será o ministério para eles lá, o povo israelita. Aceita hoje, sem demora a Cristo, se você ainda não fez isso, tá bom? É um conselho de irmão, de pastor, de amigo, que Deus te ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós queremos agradecer, meus irmãos, da conexão. Temos Tatiana, a irmã Sandra, acho que é Sandra Sueli, Daniel, Reginaldo Souza, a Célia, Paula Martins, Everaldo Santos e Geni Afonso. Olha, irmãos, é muito gratificante, viu, saber que você está conosco aí, não somente para nos ouvir, mas para cultuar conosco, para nos sentirmos alimentados por Deus, tá bom? Peço que vocês sempre orem por nós, por mim, estou orando por vocês também, todos os dias às 10 horas da manhã, há uma corrente de oração no mundo todo, eu faço parte e oro aí com todos os meus irmãos, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Muitos estão sendo curados, libertados. Então, quando você lembrar, às 10 horas das 10, é do horário das 10 às 11. Tira ali um tempinho, agradeça a Deus e ore ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê muito graça e sabedoria para caminhar nesta hora, não segundo a teoria humana, tá? Mas a de Deus, a maneira de Deus. Muito bem, se tem alguém doente, enfermo, aflito, eu desejo oferecer oração, você creia de coração, você vai ser curado. Você tem que saber que Deus já, na cruz do Calvário, comprou tudo, e está tudo para cura, libertação, solução do problema, paz, alegria. Tudo que você precisar, Deus já preencheu o cheque, está lá assinado, Jesus. Você vai lá, se for que você precisar, assine a sua necessidade, lá porque já está assinado Jesus já. Vai nesses bancos furados por aí não, que só tem roubo e tudo mais, não. Vai no banco eterno de Deus, tem bênção, tem cura, liberação, solução de problemas que o homem e a ciência não conseguem resolver. Deus resolve os problemas, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de teu amado Filho Jesus Cristo, mais uma vez, estou intercedendo pelos meus irmãos, minhas irmãs. Se haja que pode ser que tenha alguém doente em casa, firme nesse estado, ou alguém que intercede por outra pessoa doente, Senhor, eu peço que teu Espírito Santo, Pai, ó Deus poderoso, vá de encontro a cada necessidade, repreenda todo mal, cura os enfermos, liberta o oprimido, ó Pai, salva o pecador, ó Deus, alegre o coração contrito, Senhor, que a face volta a sorrir, ó, que todo demônio de morte, espírito de enfermidade, trevas, saiam desses corpos agora, Senhor, demônios de câncer, tudo quanto é espírito de enfermidade, nós estamos repreendendo agora, através do poder e autoridade da sua palavra, em nome de Jesus Cristo, que seus filhos possam estar certos de Ti, que eles creem na cura e libertação, e que tudo seja feito conforme a Tua imensa, poderosa e gloriosa vontade, e é no nome santo de Jesus Cristo, amado Filho, eu te peço isso sempre. Amém, Jesus, amém. Meus amados irmãos, creia somente, se crerem vocês vão ser abençoados por Deus, tá bom? Tudo vai da sua fé. O profeta diz, a enfermidade fica lá até quando a sua fé ela não tem suficiente força para expulsar isso. O profeta diz, ela fica lá até onde você quer, até a hora que você quiser. Porque Deus te resgatou, ser um filho e uma filha de Deus não tem que ser páreo para o diabo. Levante a cabeça, meu irmão, minha irmã, tenha fé em Deus, seja revigorado nesta hora. Aleluia, Cristo vive e seu poder se aperfeiçoe em nós nesta hora. Aleluia, Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, ou seja, amanhã, Deus assim permitir. Muito obrigado, graças e até lá. E nós vamos encerrando com mais uma faixa musical.
Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sozinho, Deus está comigo. Não posso ter medo dos males que me cercam, das noites de perigo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu tenho um Deus tão grande que não dorme nem protege, é o guarda de Israel. Já me deu meu passaporte, tem me livrado da morte, vou direto para o céu. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Glória a Deus. Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Amém, amém. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Fui comprado pelo preço e o mundo é tão pequeno em relação ao valor. Pelo sangue puro e santo de um homem santo e puro se tornou Salvador. Amém. Este homem que hoje canta, mas que um dia fui perdido, destituído até da glória deste Deus, mas fui restituído por Jesus de Nazaré. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Ele me predestinou, pertenço aos seus planos, nada posso temer. Posso todas as coisas nele que me fortalece, me deu forças para vencer. Além do mais, nosso inimigo, por Jesus já foi vencido, quando na cruz expirou. Hoje eu sigo cantando, feliz glorificando Jesus Cristo, meu Senhor. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Amém. Graças a Deus. Aleluia.
Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Meu Deus, só tu és digno de toda adoração. Te adorar faz bem a alma, sinto paz, me chega a calma, tira toda a inquietação. Amém, amém. Deus abençoe a todos.